Oi! Meu nome é Vivian, seja bem-vindo ao canal Escreva-me. Vamos falar hoje sobre cenas narradas com discurso indireto. E aqui podemos ter vários tipos de cena. Comentei até no vídeo de diálogos que podemos partir para o que interessa e usar o discurso indireto para economizar o restante. Lembra? Vivian, coloca o trecho do vídeo. Sabe aquele negócio de mostre, não conte? Não leve o pé da letra nas conversas. Você não precisa do oi, tudo bem? Tudo e você? Tudo também. Família, tá bom? Nessa hora pode me contar, não tem problema não. Eles se cumprimentaram, eles trocaram cordialidade, sei lá. Corte a enrolação. Discurso indireto é o contar ao invés de mostrar, mas o contar certo, o bom. Eu vou dividir ele em dois tipos. Temos o discurso indireto, usado em narrativas resumidas, e aquele usado em narrativas psicológicas. O exemplo que eu usei no diálogo pode ser colocado na parte do resumo. Você resumiu uma cena para ocultar o que não interessa e focar no importante. Sabe quando você precisa contar algo do contexto da história, explicar por que o mundo é assim? Por que tal raça tem tal característica? Ao invés de mostrar um grande período da história acontecendo no livro, você resume e conta o que aconteceu para o leitor. Por exemplo, no começo do Esquadrão X, Roxy conta o que houve com o mundo para ele ser como ele é, sobre a invasão que aconteceu muitos anos antes. Ao invés de narrar a invasão alienígena, porque não é o foco da história, eu fiz a personagem contar. Eu poderia ter contado em forma de narração, mas não era o foco. Dakota também. Ao invés de eu mostrar explicitamente o que aconteceu com o mundo na hora que o apocalipse explodiu, eu contei o que aconteceu com alguns países e mostrei o que houve na cidade delas, das protagonistas, da Dakota e da Taylor. Porque é isso que interessa. E essa é a hora de você contar uma história. É como se você estivesse conversando com alguém, no caso, o leitor. Sentou com ele para contar uma história. Você não conta exatamente como a gente escreve em um livro. Você conta de forma reduzida, se há diálogos, você conta sobre os diálogos. Deixa eu ver se eu acho um exemplo em Dakotinha. Edição holográfica. Combinando comigo. Taylor e Dakota se conheceram no jardim de infância e estudaram juntas até os 15 anos, quando os pais de Dakota morreram em um acidente de carro no dia de aniversário de casamento. Filha de uma mãe policial branca e um pai bombeiro nativo americano, Dakota nunca dormia até chegar em casa em dia de emergência. Temendo pelo pior, contudo, nunca imaginaria receber a temida notícia em um dia de folga. Aí Dakota passou a morar no apartamento da avó. Taylor conseguiu uma vaga no hospital memorial. A mãe dela estudante. Os primeiros anos eram sempre machados, tudo que teve que fazer era observar de longe, tomar notas, enviar pedidos de exame, buscar os resultados e ajudar o Dr. Harris a se livrar de sua agenda médica. Apesar de tudo, Taylor continuava animada, adorava a profissão e a companhia de seu médico tutor. Vamos pular um pouco. Todos os dias, Taylor almoçava com Dakota e sua avó, pela proximidade do apartamento com o hospital. E vai mais nas descrições. Eu resumi a história das duas personagens, mas olha aqui um detalhe importante. Dakota tinha muita vontade de seguir a carreira de sua mãe, policial, mas escolheu uma opção mais tranquila para agradar vó Agnes. Entretanto, ela fez aulas de tiro esportivo assim que convencer o pai de Taylor a acompanhá-la. Note que aqui, apesar da história resumida, eu contei uma coisa importante e outra que você vai descobrir ser importante só depois. Por exemplo, que ela teve aulas de tiro, ou seja, Dakota sabe atirar. Acabei de dar uma habilidade à protagonista. Eu também falo que o apartamento dela fica perto do hospital. E na cena onde tudo acontece, elas estão no hospital e vão precisar ir para o apartamento. Então você já sabe que esse apartamento fica perto, por causa dessa resumida. Contei a história, dei um background, mas eu ainda apresentei informações que serão importantes para o futuro da história. O resumo acelerou as coisas. Eu economizei tempo, digamos assim. Mas ainda apresentou contexto e as informações importantes para a história. Esse contexto pode servir para a construção do seu personagem, fazer o leitor entender, se conectar melhor com ele, mas também pode dar explicações. Por que fulano vai mostrar que tem aracnofobia lá na frente? Porque o irmão dele jogou areia neles enquanto ele dormia quando ele era pequeno. Alô, Ron Weasley?
Aí algo que você contou no resumo que voltou lá pra frente, explicando até uma relação difícil entre personagens. E eu vi que na página seguinte tinha um exemplo bom pra eu ler. Aqui tem um diálogo resumido, um resumo de contexto e um discurso indireto de pensamento. Dakota checou discretamente seu celular. Esperava pela resposta de sua avó havia 2 horas. Mas quando se tratava de vó Agnes e tecnologia, era melhor ter paciência. A resposta curta e direta fez Dakota sorrir. Não. Perguntara se a avó gostaria que ela fosse embora mais cedo para ajudar com os preparativos do almoço. Achava engraçado como sua querida Agnes, tão doce na vida real, não conseguia ser nem um pouco simpática nas mensagens de texto. Quando o sinal do almoço tocou, Dakota ajudou as crianças atrasadas a guardarem o material. Fazia um estágio auxiliando a professora Marta no primeiro ano de uma escola infantil no bairro vizinho de seu apartamento. Trabalhava até o horário de almoço para poder se dedicar à faculdade. Dakota, querida, chamou a professora Marta, terminando de checar o celular. Poderia terminar de arrumar tudo para mim? Meu marido ficou preso no trabalho, preciso buscar meu Enzo. Parece que ficou doente. Marta era uma mulher de 42 anos que aparentava bem a idade que tinha. O cabelo castanho avermelhado começava a ficar loiro graças aos fios brancos cada vez em maior número. O peso adquirido com a gravidez de seu filho único nunca fora perdido, mas mantinha a saúde em dia com uma boa alimentação. Dakota às vezes refletia durante as aulas se Marta seria uma representação de seu futuro. Diálogo resumido entre Dakota e vó Agnes. E não sei se vocês viram um vídeo de diálogo. Lembra que eu falei que às vezes você coloca um diálogozinho ali para quebrar um monte de texto? Foi o que aconteceu aqui. Deu narração a página inteira, que é uma página menor, mas foi uma página inteira, e um diálogo aqui para dar uma quebrada e recuperar a atenção do leitor. Teve um resumo de contexto que explicando o estágio de Dakota e o discurso indireto de pensamento, tanto na hora da Dakota refletindo sobre a avó, quanto refletindo sobre a professora. Diálogo de verdade quebra a narrativa, o que é bom para recuperar a atenção do leitor. Gente, eu tô com o ventilador ligado. A descrição tem contexto, não é uma ficha de RPG, e ainda tem o pensamento da Dakota. Agora, o outro tipo de discurso indireto que eu comentei, que é o meu favorito. O discurso indireto para narrar o psicológico é meu xodózinho. Ele é muito comum em narrativas em primeira pessoa, porque nós estamos dentro da cabeça do personagem. Claro que vamos acompanhar o psicológico dele, seus pensamentos, temores, mas dá para usar tranquilamente na terceira pessoa. Inclusive, indico. Justamente porque faz com que o leitor entre na cabeça do personagem, saiba o que ele está sentindo, mergulhe nas reflexões e se conecte com ele. Você acabou de inserir mais profundidade à sua história. Tem uma parte que eu amo em Dakota, depois que ela faz um negocinho aí, e que ela não ficou muito feliz por ter feito, e ela fica arrasadinha. Inclusive é o trecho da orelha do livro. Apesar das coisas que sabia sobre aquele homem, foi educada a não desejar a morte de ninguém. Aprendeu que ela não tinha o direito de decidir quem deveria morrer. Mas aquele era outro mundo, um lugar onde Dakota não morria. Uma parte se arrependia do que fizera, mas a outra, uma parte maior, preocupava Dakota por sua falta de remorso e colocava sua humanidade em xeque. Teriam o vírus e o apocalipse finalmente vencido sua alma? Dakota estaria se transformando em um monstro de vez ou estaria ficando mais madura? Precisava escolher como iria encarar o que fizera. Precisava escolher quem ela queria ser antes de admitir o que se tornara. Essa parte e em outras eu faço esse jogo de questionamentos. Reflexões. Porque a personagem está em crise, ela está em dúvida, ela não sabe o que fazer, ela está no dilema. E mostrar esses pensamentos, mostrar como está o psicológico dela, faz com que o leitor se aprofunde no conflito da personagem. Ele não está mais só supondo. Poxa, ela deve ter ficado bolada, né, depois disso. Pesada essa cena. Não. O leitor tá vendo os pensamentos. Ele tá vendo os questionamentos, se aprofundando e chega até a se abalar junto. Porque é natural se colocar no lugar da personagem. E se fosse eu que tivesse passado por tudo isso? Muita gente elogia a forma como eu desenvolvo meus personagens. E tá aí um elemento fundamental para isso.
faça o seu leitor se aprofundar no personagem. E ele vai entender muito melhor como foi esse desenvolvimento, como seu personagem saiu de um ponto e chegou no outro no final do livro. E ainda vai sentir que fez parte do processo. Fora que vai fazer muito mais sentido. Eu sei da força do mostre, não conte, mas você não precisa mostrar sempre da mesma forma. Às vezes sua história pede por uma cena mais reflexiva, mais psicológica. E às vezes vai precisar de um ritmo acelerado. Inclusive eu já falei sobre como acelerar o ritmo da sua história no vídeo sobre criação de cenas de ação. Vá mesclando a forma como você narra e comece a perceber essa mudança na sua leitura. Quando você está lendo aquele livrinho lá que você está gostando, vê como é que está mudando esses modos narrativos. Tem muita coisa que a gente já faz no inconsciente, no modo automático. Então já terminando o vídeo ou agora mesmo, pega um livro que você gosta, abre numa parte completamente aleatória ou até na parte onde você parou, o que tem nessas duas páginas abertas. E se você abrir numa página de desenho, tipo, troca de página. Comece a reparar nessas coisas. Vai fazer diferença. Se você está com alguma dificuldade específica na criação de cenas, comente aqui, que aí eu consigo focar melhor nos próximos vídeos. E vou criando uma playlist cada vez mais completinha. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e clique no botão gostei, que ajuda muito. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!